Olá, sextou, mulheres positivamente, cheia de intenção positiva para transbordar nesse mundo. Já decretamos o início da melhor sexta-feira das nossas vidas, aonde daqui a pouquinho a gente começa a se abastecer, a se alimentar do maná, da graça que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, onde a gente vai multiplicar a nossa fé, a nossa força, o nosso posicionamento em direção daquilo que a gente acredita, aonde a gente se abastece de energia positiva, se empodera do Espírito Santo para trazer para a realidade tudo de positivo que o Senhor nos mostra na nossa mente diariamente. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre ontem. Ontem não tivemos estudo bíblico pela manhã por conta da rinite da minha vidinha. Todos sabem, né? A Paloma, por conta da prematuridade, tem o sistema imunológico inexistente. Então, isso significa que a vitamina que ela consome no dia é só para o dia. E quando acontece mudança de tempo, né? Ela sente, né? Como se fosse um resfriado forte. Que se a gente não cuida, né? Se transforma em algo mais sério. Então, ela passou a noite tossindo muito, teve início de crise asmática e eu senti no meu coração de ficar cuidando dela. Por esse motivo, a gente não fez o estudo junto, mas eu tenho certeza que, como minha boa aluna que você é, você leu o capítulo do dia, você meditou na palavra, como a gente faz aqui, né? Magnífico dia, mulher positiva intencionalmente do meu coração. Como é que você tá? Tô aqui falando, né, que eu senti falta de fazermos o nosso estudo de ontem, mas devido à rinite da Palominha não foi possível. Mas estamos aqui, os estudos de ontem durante o dia foram feitos, os conteúdos foram repassados com sucesso, porque a gente sabe que não pode parar, né? Independente do que aconteça, a gente está sempre fortalecida e nada para. Nada para, porque Papai do Céu está sempre nos capacitando a realizarmos o nosso melhor diariamente, independente das circunstâncias. Então, vamos fazer o capítulo de número 21 do livro de Isaías, né, que continuamos conhecendo as profecias contra as cidades de Israel. Sim, graças a Deus. Ela tá bem, graças a Deus tá bem melhor, a tosse já tá diminuindo, já não tá mais cansadinha, né? Tá quietinha ali, graças a Deus. Daqui a pouco o sol chega e vai lá pro quintal brincar. Não tô mandando pra escola pra não se esforçar tanto. É um pouquinho de repouso. Deixa o tempo esquentar mais um pouquinho. E daqui a pouco ela volta com a vidinha normal. Obrigada, tá? Obrigada pelas orações, obrigada pelo carinho. Papai te abençoe ricamente. Vamos lá. A advertência contra o deserto. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído e o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe o fim a todo o gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem e bebem. Levantem-se, líderes, preparem os seus escudos com óleo. Assim me diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão para que ele anuncie o que vê. Quando ele vir carruagens com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou montados em camelos, que fique alerta, bem alerta.
Então o vigia gritou, dia após dia: Meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem em uma carruagem com uma parelha de cavalos. E esta é a sua resposta: caiu. Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu conto a vocês o que vi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. A advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Magnífico dia, minha amada Rose. Seja bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente. A advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas dos Dedanitas, que acompanham nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temar, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de um ano, como o ano de um contrato de trabalho, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. E aqui a gente acompanhou mais uma profecia da queda de cidades de Israel naquela época, por falta de obediência, por falta de confiança na soberania do Pai, né? Como a gente vem acompanhando na queda de todas as outras cidades, não foi diferente com a Babilônia. E a gente vai analisar as lições e os princípios que fica de forma mais clara para a nossa compreensão, também para a gente guardar e aplicar o nosso caminhar, principalmente nessa jornada aí de intenções positivas, né, que vem nos trazendo grandes frutos, graças a Deus. Quando eu consigo chegar, né, de forma simples e direta, explicando para quem me segue, principalmente nesse horário, né, que ainda somos poucas, em breve seremos mais, porque é na intenção, é quando nós enxergamos o que é necessário para o nosso crescimento e mais profundo que isso, que está tudo em nossas mãos. Quando essa clareza chega no coraçãozinho de vocês, vocês percebem o quanto estão deixando passar. Nós só temos essa vida, né? E se você parar para analisar, ela passa num sopro. Então, quando você desperta para perceber que todas as suas ações voltadas para o positivo, voltada para o que de fato é importante, isso dá um salto tão grande na sua vida. Você desperta e começa a se dedicar de fato, de corpo e alma, naquilo que Deus te mostra positivamente na sua mente diariamente. Então você, na sua jornada, no seu autodescobrir-se, no seu autoanalisar e se responsabilizar, você vai se autotreinando. E com isso você vai eliminando de você tudo que impede de seguir na jornada positiva. Drives mentais que não funcionavam, você vai aprendendo a eliminá-los. Dores, traumas, os famosos bloqueios limitantes, você vai aprendendo a ressignificá-los dia após dia. De fato é uma jornada, nossa vida é uma jornada. E quando a gente descobre que para prosperar, para acessar qualquer coisa que Papai do Céu coloque nas nossas mentes, é necessário que a gente esteja sempre vivendo, se abastecendo, se aperfeiçoando, movimentando-se na direção daquilo que ele mostra. É simples como respirar, só que não é fácil. Simplicidade não tem nada a ver com facilidade.
Simplicidade é você pegar um método, né, que na sua cabeça é complexo pela falta de clareza, pela falta de conhecimento, pela falta de um pegar na mão, pela falta de uma companhia com uma pessoa que já viveu, que entende sobre o que está falando. Quando você não tem sabedoria de nada, você olha e você vê uma montanha. Para quem já subiu aquela montanha, para quem já viu a vista, é mais fácil explicar o caminho para você. E é bem isso que eu faço aqui dia após dia, tanto aqui no nosso estudo bíblico mais devocional, quanto nos meus livros, quanto nas mentorias, a clareza de determinado assunto que você precisa. Então, quando você abre os seus olhos e você começa a desmificar na sua mente o que você achava que era um cavalo de Troia, você enxerga a realidade como ela realmente é. E com isso você cresce, porque você vai eliminando coisas que não te ajudam e adicionando, né, drives que te possibilitam enxergar mais e melhor. Na última semana, ou no comecinho dessa semana, eu não me lembro exatamente, nós falamos também da visão espiritual, que precisa ser treinada a cada dia. Quanto mais abastecemos o nosso espiritual, mais nos fortificamos. Tem um versículo na palavra de Deus que fala assim: o corpo, ele se abastece do pecado, né? E o espírito da palavra de Deus. Então, quanto mais a gente se abastece da palavra do Senhor, quanto mais a gente compreende e quanto mais a gente pratica vivendo pelos princípios dela, mais a nossa visão, ela se expande. Eu vi para simplificar o que eu estou falando agora, eu vi acho que um pastor falando aí na internet assim: quem está empoderada pelo Espírito Santo é vista como louca. Por quê? Porque se você olhar para a economia do país, você desanima. Se você olhar para a situação atual da política brasileira, você desanima. Se você olhar para o que está acontecendo na atualidade, na vida dos que te rodeiam, você desanima. Mas aquela que está empoderada no Espírito Santo está sempre rindo, está sempre leve, está sempre alegre, está sempre transbordando. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali agindo na vida daquela pessoa, porque ela se permite. Então não importa a situação que esteja acontecendo na nação, no mundo, no país, na vida do irmão, aquela mulher está conectada na fonte. E quem está conectado na fonte é direcionada pelo Espírito Santo. Então, sabe, é como eu sempre falo para vocês aqui de forma simples: não importa a fase que você vive, ela não define quem você é. O que você faz, o que você busca é que determina os resultados que você vai obter dia após dia na sua jornada. E isso a gente faz aqui, buscando, primeiramente agradecendo a soberania do Pai, porque sem Ele nós não somos nada, não realizamos e não acessamos nada. E depois buscando ainda mais, porque quando a gente descobre o caminho das flores, tudo que a gente quer é trilhar eternamente por ele, não é isso? Então vamos às lições e aos princípios de Isaías 21. Deus exerce julgamento justo sobre as nações que se opõem a ele. Nenhuma potência, por mais forte que seja, está isenta do juízo divino. Devemos viver de acordo com a justiça de Deus, pois ele é soberano sobre todas as nações. A vigilância espiritual é essencial para perceber os sinais do agir de Deus. Devemos estar sempre atentos em oração, vigilantes para discernir os tempos e responder o chamado de Deus. Mesmo ao proclamar a justiça de Deus, o verdadeiro servo de Deus sente compaixão pelos que sofrem. Devemos ser sensíveis às consequências do pecado, mesmo quando precisamos anunciar a verdade de Deus. O tempo de graça de Deus não é eterno. O juízo virá no tempo determinado por Ele. Aproveitemos o tempo de misericórdia que Deus nos concede para nos arrependermos e buscarmos sua face, pois o tempo do julgamento é certo. Eu vou interromper um pouquinho,
para compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu aqui ontem. Eu tava passando no feed, né? E tava vendo essas coisas que o pessoal bota aí, né? De curiosidades, né? E como tá acontecendo sinais nos céus ultimamente, né? Desde nuvens misteriosas que parecem um rolo compressor, aos sols, né? Que comentei com vocês aqui outro dia. E eu tava prestando atenção no que a moça tava falando, e a Palominha falou assim: mãe, Jesus tá voltando, né? Eu falei: tá, meu amor. Aí ela abriu os olhos assim, né? Aí eu disse: filha, mas você não precisa se preocupar, não. Porque aqueles que estão vivendo por ele, aqueles que estão se abastecendo na palavra dele, já são dele. O temor, né? A gente sente. Temer a Deus é sabedoria. Agora, quem não vive por ele, quem tá dormindo ainda, né? Ainda tem tempo. E é isso que a gente faz aqui, eu falando com ela. Porque ela também tem o despertar dela, né? Ela gosta de falar os devocionais que ela fala, ela gosta de compartilhar online. Até brincando, eu reparo que às vezes ela tá brincando lá e ela fingindo que tá fazendo os vídeos dela lá e ela fala: curte, comenta, compartilha, tá. Eu acho uma graça. Mas é a consciência dela já entendendo que Jesus está voltando, os sinais estão aí, mas para os despertos, para aqueles que estão sempre se abastecendo da palavra, procurando compreender, guardando no coração e vivendo, de fato, pelos princípios, não temos que nos preocupar com isso, porque a gente passou a vida toda esperando por isso. A gente passou a vida toda pedindo, desejando, né, morar na Nova Jerusalém, e está chegando aí o final dos tempos. A gente não sabe o dia, nem a hora. É por isso que é tão importante nós estarmos abastecidos na palavra. Surpresa será para aqueles que não ouviram, né, os conselhos, para aqueles que não deram ouvidos para o que muitos falaram. Porque a palavra é clara: quando todo mundo conhecer a Jesus, em qualquer canto, em todos os cantos, né, nos 4 cantos da terra, ele voltará. E não está faltando muito para isso acontecer, não. Pelos sinais que a gente está vendo hoje em dia, pelas profecias que se cumprem, a gente está vendo. Então é uma questão de tempo. Então, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente vive por ele, quanto mais a gente se afasta das coisas do mundo, que no mundo jaz o maligno, embora Deus seja o criador de todas as coisas, ele não habita no mundo, né? Então, quanto mais consciente nós formos, quanto mais nos abastecermos da palavra dele, quanto mais estivermos conectadas com a fonte, essa preocupação a gente não tem, tá? E eu achei interessantíssimo, porque eu aproveito a chave para dar um treinamento para ela, né? Aí eu falei assim: tá vendo aí, Palominha, como é que é tão importante aprender a se comportar bem, independente do lugar que você esteja, seja aqui em casa, seja na escola, seja na casa de alguém. É muito importante a gente se comportar muito bem, a gente fazer as coisas certas, porque fazendo as coisas certas a gente está agradando o coração do Senhor. Aí ela olha assim, que tá naquela fase, né? Aquela fase de se autodescobrir, naquela fase de se sentir a poderosa, até mesmo porque estuda a palavra, e tá começando a entender a potência que é, né? Porque eu tudo posso em Deus que me fortalece. E na cabeça da criança não tem dificuldade. É isso que os adultos perdem um pouco. Criança não tem medo, criança tem ousadia, porque Deus nos deu ousadia, o espírito de ousadia. Deus não nos deu o espírito de covardia. Ela até falou esse dia, ousadia não é ausência de medo, é a coragem vencendo o medo. Isso é para os adultos, porque as crianças, elas não têm medo. Nós é que vamos, né, com tanto cuidado, a gente vai acabando despertando esse medo na criança. Mas a criança em si, se você parar para analisar, ela não tem medo de nada, não. Principalmente se está com a mãe ou o pai do lado. Venha o que vier, a criança não está nem aí. E essa ousadia que Deus nos deu, muitos adultos esquecem de usar. Quando a gente olha para a atualidade, e a gente vê muito isso. Tem, vamos por assim, tem as pessoas despertas e tem aquelas não despertas. Tem o ímpio, né? E o simples, vamos botar assim. Os ímpios, que são os negativos, estão usando a ousadia que Deus nos deu contra nós. Ou seja, os ímpios estão berrando aí aos 4 cantos e os despertos estão quietos.
Pelo menos estavam. E para a honra e glória do Senhor, a cada dia os homens e as mulheres vêm despertando e assumindo a sua postura, né? Porque a ousadia Deus nos deu e ela não é ausência de medo, como a Paloma falou. São pessoas corajosas que estão se desafiando a cada dia e se posicionando naquilo que Deus chamou. Então, essa é a ousadia que a gente tem que cultivar no nosso coração. E aqui na palavra a gente aprende muito isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que medo é esse que as pessoas têm de encarar a própria vida? Eu falei mais cedo que somos, né, o resultado de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente busca. Então, vamos buscar ser de fato intencionalmente positivas, buscando crescer, conhecimento, mentalidade precisa ser mudada e muitas das coisas a gente deixa de acessar por conta da mentalidade que está focada para o lugar errado. Ao invés da gente prosperar, da gente crescer, a gente está parado, inerte aí, quando a gente sabe o que fazer, mas não faz. Então, é uma ajudando a outra, é uma segurando na mão da outra, é uma levando clareza para a outra, e assim a gente cresce. Resumindo aqui, Isaías 21 é uma profecia de julgamento contra Babilônia, Edom e Arábia, simbolizando a soberania de Deus sobre todas as nações e o inevitável juízo sobre os ímpios. O capítulo enfatiza a necessidade de vigilância espiritual e a sensibilidade ao sofrimento, mesmo diante do cumprimento da justiça divina. A mensagem central é que o tempo da graça tem limites e devemos viver em constante alerta e arrependimento, confiando na soberania de Deus e respondendo ao seu chamado com obediência e humildade. E é exatamente isso que a gente busca aqui dia após dia. Sempre estar obedecendo aos ensinamentos do Pai, sempre estar vivendo de acordo com a palavra dele, sempre estar transbordando, né? Nos doando em direção àquilo que a gente acredita. De fato, sempre está fazendo bem sem olhar para quem. Porque quando a gente abre os olhos e vê o quão poderosa nós somos, eu fico olhando lá atrás, principalmente no livro de Provérbios, que traz um grande direcionamento para aqueles que querem ter uma vida plena, né? Para aqueles que querem começar a assumir o controle da própria vida. Eu super indico que leiam o livro de Provérbios, porque ali tem tanta clareza de direcionamento que não tem como você não prosperar na tua vida em todas as áreas aplicando o que o livro de Provérbios te ensina. Ali te mostra que você como mãe, se você for mãe, você está governando o mundo futuro, porque é o que você ensina para o teu filho hoje que vai ditar as regras do jogo de amanhã. Quanto mais sabedoria você dá, quanto mais direcionamento, e nunca esquecendo de ensinar ao teu filho a sempre temer ao Senhor, a criança vai crescer, é como eu vejo a minha aqui. Ela na razão dela, ela naquilo que ela acredita, ela vai no inferno e volta. E por que tem adulto que não consegue fazer isso hoje? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está com a verdade, quem é que vai te deter? Por que muita gente se atrasa tanto? Por que as pessoas não conseguem, principalmente mulheres, eu vejo isso porque eu trabalho com isso diariamente. Elas sabem o que fazer, elas conhecem a verdade, mas elas não se permitem acessar. Elas sabem o que fazer, elas conhecem a verdade, mas elas estão agarradas ali nas coisas do mundo. E como é que vai para a glória? Como é que vai prosperar? Como é que vai acessar? Como é que vai permitir que o Espírito Santo limpe ela, abra, retire as traves, para que de fato essa semente possa fazer o que foi feito? Porque se a gente, eu falo muito isso, né? Falava bastante até diminuir. A prosperidade, ela é natural, sabe? É como uma semente. Ela, quando você coloca em terra fértil, ela vai fazer o que ela foi programada para fazer, ela vai prosperar, né? Ela vai passar pelo momento da solidão. Olha que reflexão que eu vou trazer para vocês agora. A sementinha, quando plantada,
ela passa pelo momento de solidão. Ela fica sozinha, na escuridão, né? Lá na Terra. Esperando o momento certo de romper. Então, olha o que acontece na nossa vida, baseando esse raciocínio numa semente em terra fértil. Na nossa vida, antes da gente triunfar, antes da gente acessar uma graça muito grande, a gente também vai ser uma sementinha, que também vai ficar sozinha lá na escuridão da terra. Mas se você tem fé e não desvia nem para a direita nem para a esquerda, assim como a semente, a gente também vai prosperar. Porque foi para isso que Deus chamou a gente. Nossa, não sei se vocês estão conseguindo sentir o que eu estou sentindo aqui. Muitos falam que aquela grande árvore um dia foi uma semente. E aquela semente um dia sofreu solidão, escuridão, né? Mas desabrochou. Por quê? Porque ela fez o que foi programada para fazer, assim como eu e você. Nós vamos passar por momentos escuros. Nós vamos ficar sozinhos porque ninguém tem a tua visão. Cada um tem a sua essência. Papai do Céu tem um propósito na vida de cada um. E embora fisicamente nós podemos nos parecer, por dentro somos seres únicos. Cada um com a sua essência, seu caráter. Só que é preciso um processo, que a gente chama aqui de jornada, para que você desabroche, para que você descubra quem você é, para que você assuma a sua posição na fila do pão e comece a dar frutos do teu conhecimento. Você vai acessar os resultados maravilhosos que Deus te mostra aí na sua mente, quando você assumir a sua jornada de coração e verdade. Nossa, gente, que reflexão! Nunca esqueçam de uma semente. Tem outra reflexão sobre uma semente que me acompanha há muito tempo. A Rose deve ter escutado, porque foi o Pablo que falou. E essa reflexão, ela queima, porque é verdade. Nós, ao comermos uma maçã, nós temos o poder de saber quantas sementes, tem dentro da maçã, correto? A gente come uma maçãzinha, a gente vai tirando as sementinhas e vai contando. 1, 2, 3, A gente sabe quantas sementes tem naquela maçã, mas a gente não sabe quantas maçãs vai nascer daquela semente. Uau! Aquela semente somos nós. E quanto mais você transborda, mais você está fazendo o que Papai do Céu te chamou para fazer. É como a prosperidade de uma única semente plantada num solo fértil. Ela produz infinitamente mais. Pega esse raciocínio dentro de vocês, pede o Espírito Santo. Caso não tenha entendido, pede ajuda do Espírito Santo, porque ele é poderoso demais. Quando você descobre quem é você, para que você serve, não tem como você não prosperar em todas as áreas da tua vida. Porque você está simplesmente fazendo o que Papai do Céu te chamou para fazer. E quando ele te chama, só vai, porque ele te abastece, ele te capacita, ele te patrocina. Você só precisa ir. Nossa! Uau! Obrigada, meu Pai. Com esse raciocínio, né, eu desejo que vocês não se limitem, porque a cada dia a clareza e o direcionamento estão aí. A sabedoria clama nas esquinas, como diz também lá no livro de Provérbios. Nós só precisamos acreditar e seguir em busca do que a gente vê. A gente fala assim, muitas pessoas falam para mim, eu escuto isso direto. Mas é fácil falar. Sabe o que acontece? Vocês começaram em algum momento da vida, e eu falo isso porque eu já fiz isso, eu já fiz muito isso. Contar mentiras para si própria. Olha, eu ia fazer, sabe? Mas de repente eu vi outras prioridades. Beleza. Para mim essa conversa não cola, porque eu já vi e venci isso. Você tá só se atrasando, porque você sabe o que fazer
mas coloca uma desculpinha na frente. E quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então fique em paz, sabe? Principalmente as mulheres, elas sentem uma necessidade de justificar o injustificável. É simples. Se você não está fazendo, você não vai acessar o que você quer. Se você não está investindo, você não vai acessar aquilo que você viu positivamente. Por quê? Porque você está se atrasando, você está se impedindo. Quando eu falo aqui que a gente tem que se desafiar, é isso. Porque o nosso cérebro... Bom dia, Isabel, seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente. O nosso cérebro, ele não foi criado para prosperar, não, gente. Ele foi criado para sobreviver. Então, ele sempre vai te guiar pelo caminho mais fácil. Lembra da palavra? A porta estreita e a porta larga? Quem for pela porta larga vai se lascar lá na frente, mas fique em paz. A sabedoria está aí. Você só não usou porque você não quis. Os despertos sabem que vão pela porta estreita, vai ter espinho, vai ter buraco no caminho, vão se machucar, vão se ferir. Mas no final está o resultado positivo que a gente tanto quer. Então é uma escolha e uma decisão. É a tua decisão. Ontem eu postei numa das minhas redes assim: a distância entre você e o que você deseja está na decisão que você não toma. Então você pode contar as desculpas que você quiser, é a sua vida. E quanto menos desculpas você der, quanto mais você agir intencionalmente, positivamente, sempre sob o favor do Senhor, você vai acessar, vai cair no seu colo. Por quê? É a tua vida que está sendo aperfeiçoada dia após dia. Você está caminhando, se movendo do lado positivo, buscando estar sempre virando potência, transformando situações negativas em positividade, transbordando as tuas vitórias, os teus desafios para outras pessoas que também passaram por aquilo ou estão passando e não sabem o que fazer. Então, maior é aquele que serve. Eu sempre vou incentivá-las dessa maneira, porque é verdade. Quando a gente tira a trave dos nossos olhos, porque não tem como a gente fazer bem ao próximo se a gente não se ajuda, se a gente não se transforma. Então, a partir do momento que a sua vida é transformada pela palavra de Deus, a partir do momento que você aprende a viver pelos princípios da palavra, e a partir do momento que você está sempre ali, conectada, empoderada do Espírito Santo, você age na vida do próximo. Muitas das vezes, a gente acorda para nós que despertamos antes do sol. A gente não está aqui brincando, não. A amada que vai assistir daqui a pouco pode ainda não ter despertado para levantar cedo como nós. Mas ela está ali no processo dela. Ela tem a intenção. Mais cedo ou mais tarde, ela vai romper aquela bolha e vai se autodesafiar. Por que ela pode e eu não posso? Por que ela consegue e eu não consigo? Decisão. Decidam buscar sempre o melhor para vocês e não deixe as armadilhas do mundo, porque o mundo tá aí. O inimigo, ele tá ao nosso derredor como um leão, 24 horas por dia, só esperando uma oportunidade para baixar o inferno na vida da gente. Então não se permitam. Não se permitam. A palavra do Senhor tá aqui e eu sempre vou lembrar daquele irmãozinho, a Rose conhece ele. Ele fala assim: quem levanta cedo bebe água limpa. O que isso quer dizer? Que quem levanta cedo, quem já está lá ligada, os downloads já vão vindo, a gente já vai recebendo drives que nos permitem iniciar um magnífico dia, porque a gente está fortalecida, está abastecida. Então, essa reflexão de hoje queimou. Eu acho que mais estudos virão a respeito da semente, porque tem muita sementinha aí que precisa passar pelo processo da solidão, o processo da escuridão para romper e de fato fazer o que ela foi chamada para fazer. Tem muitas que estão já no caminho, né? Porque eu sempre vou incentivar. A gente tem que colocar o pé. Só colocando o pé, Papai do Céu coloca o chão. E o propósito que você ainda não sabe, tá na jornada que você tá aí se impedindo de iniciar na tua vida. Não tem vitória sem esforço. Não tem, tá? Você pode se enganar de N maneiras, que esse enganar, essa máscara que você coloca, essa desculpa que você se conta, essa historinha que você se conta dia após dia, só está te atrasando de acessar o melhor que Deus tem para você. E no fundo do seu coração você sabe que o que eu estou falando é verdade. Então reflitam, peçam orientação ao Espírito Santo.
se apeguem à palavra. A verdade liberta. Quanto mais em conexão com Deus você tiver, quanto mais em conexão com a palavra você tiver, quanto mais compreensão da dimensão do que está empoderada pelo Espírito Santo você tiver, mais você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Convido vocês, minhas amadas, para a gente orar agora, para agradecer pelo estudo, agradecer pelas reflexões que ele nos trouxe e principalmente por essa semente que de fato foi plantada aí no teu coração, que eu sei, tá queimando aqui até agora. Oremos, meninas. Pai amado, a ti rendemos graça porque tu és bom e em tudo nos ouve. Pai, gratidão por mais um dia na tua presença. Gratidão pelo teu amor, pelo teu perdão e pela tua infinita misericórdia que se renova, Pai, a cada manhã. Pai, obrigada por todos os obstáculos, obrigada por todos os desafios, porque é nos desafios e nos obstáculos que o Senhor está nos aperfeiçoando, nos modelando e nos direcionando a fazer o que o Senhor quer, porque tudo que transformamos, tudo que acessamos é pelo seu favor, é pelo seu consentimento. E que a cada dia, Pai, nós sejamos sementes que romperam, sementes que estão a semear hoje em terras férteis. Que a sua palavra chegue transformando a realidade, respondendo perguntas e levando a certeza, Pai, de que é unidas, buscando o teu amor, buscando o teu reino, buscando a tua justiça, buscando realizar com a nossa vida a sua vontade, que nós acessamos o teu bom, o teu perfeito e o teu agradável. Pai, nós declaramos cura para todos os doentes nos hospitais. Nós declaramos direcionamento positivo sobre o teu favor para os governantes, para os líderes de todas as cidades dessa nossa terra amada que o Senhor nos deu. Eu declaro postura, Pai, para as mães, que elas tenham a intenção positiva de treinar seus filhos e filhas, pensando não no semana que vem, nem não daqui a um ano, mas sim daqui a 20 anos, que pessoas deixaremos para a nossa terra. E abasteça-nos, todos nós, Senhor, tanto homens quanto mulheres. Nos abasteça de sabedoria, nos abasteça de amor ao próximo. Que o teu Espírito Santo, Consolador e Direcionador esteja sobre todos nós e que tua vontade e a tua justiça seja feita na vida de cada um de nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O buscar pela sabedoria é um ato que precisa ser feito diariamente. Nós não pedimos, né? Nós agradecemos todo dia. Todo dia nós temos bênção. Todo dia nós temos livramento. Embora a gente não veja durante todo o tempo, o Senhor está sempre conosco, porque é isso que a gente pede e é nessa direção que a gente caminha diariamente. Então não se permitam desanimar, não se permitam tomar para si uma frequência que não é sua, uma energia negativa que não é tua. Porque quando você se abastece em Deus, Deus não tem negatividade. A palavra dele nunca volta vazia, pelo contrário. Quando você termina de ler a sua palavra, fazer o seu devocional, quando você termina a sua oração, você sente a paz, né? Uma vez me perguntaram o que é impagável para mim, o que não tem preço na minha vida. E eu respondi que para mim não tem preço a paz do meu espírito. Porque quando você está em paz, quando você sente que nada pode te abalar, não tem valor financeiro nenhum que pague isso. Bens materiais vocês terão, porque vocês estão se esforçando positivamente na direção do que vocês querem e é resultado. Vocês plantam positividade, vocês vão colher prosperidade. Agora, se vocês plantarem a negatividade, prepare-se para colher o sofrimento. Simples como respirar. A intenção tem que estar na direção daquilo que você quer. Sempre glorificando ao Senhor e entendendo que nada é pela força do teu braço. Tudo é pelo favor dele. Quanto mais você se levanta em direção àquilo que ele te chamou, mais semente ele vai te dar. Quanto mais sementes você transbordar, você semear, mais sementes ele vai te dar. E é um ciclo que só findará quando ele te chamar para a glória.
Ai, o estudo de hoje foi maravilhoso. Obrigada, meninas, pelo carinho da companhia. Obrigada pela interação de vocês. Eu desejo para vocês um dia magnífico na presença do Senhor, porque é possível, tudo é possível aquele que crê. Então já estamos empoderadas do Espírito Santo e a partir de agora vamos fazer o nosso melhor para Ele. Rose, Renata, Isabel, Papai do Céu as abençoe grandemente. Sejam de fato as sementes que romperam, as sementes que estão aí agora recebendo a clareza, recebendo o direcionamento e agindo de acordo com o que o Papai do Céu tem para cada uma de nós. Bom dia, Cacau. Papai do Céu abençoe grandemente. Chegou na hora do amém, né, amada? Te aguardo aqui amanhã. Amanhã é sábado. O nosso estudo bíblico ele é de segunda a sexta, às 5 horas da manhã. Temos lá no perfilzinho do YouTube todos os outros estudos. Temos também vídeo de clareza e direcionamento. E temos também os cortes, né, os famosos cortes que as meninas mais novas, né, gostam muito, porque são as partes em que a gente se empodera aqui, né? E eu coloco lá. Então tem várias pastazinhas lá no YouTube, caso queiram receber essa clareza, esse direcionamento, eu super indico. Fala de amor próprio, desenvolvimento pessoal, perdão, né? Falar em perdão, tem as 5 aulas. Gente, deu uma doideira aqui, né? Deixa eu contar, dá tempo ainda. Que é tipo assim, se eu botar um produto de graça, R$0, ninguém valoriza, né? 5 horas da manhã, essa quantidade de clareza que eu transbordo na vida das pessoas e poucas se dispõem a levantar. Tu imagina se eu coloco 5 aulas poderosas que se a pessoa se dedicar e fazer exatamente o que está escrito ali, ela colherá excelentes resultados. Se eu botar de graça, como eu já fiz anos atrás, não. Amém, amor. Papai, é a primeira vez, seja bem-vinda, volte mais vezes. Aqui a gente é over delivery, né? A gente promete uma coisa, mas Papai do Céu é que faz o script, Papai do Céu é quem manda o roteiro, a gente só obedece, tá? Mas seja muito bem-vinda. Então, eu recebi um drive aqui essa semana, falei, gente, ficar entregando conteúdo de graça é muito bom, né? Mas só que o conteúdo de graça, ele não incentiva a mulher a fazer o que precisa ser feito. Tem pessoas que precisam de um chacoalhãozinho, né? Aí eu peguei 5 aulas valiosíssimas, né? Eu não vou botar de graça. Aí veio um negocinho assim, ó. Bota R$10. R$10, de repente, para aquelas que são escassas, né? Para aquelas que sofrem escassez, ela vai falar assim, poxa, eu acompanho a Paty há tanto tempo, botou R$10, vou comprar. Aí eu falei, tá bom. Eu pensei, conversei com o Senhor, né? Que tudo a gente tem que consagrar, né? Tudo a gente tem que consagrar. Aí ficou em paz aqui dentro, né? Quando ficou em paz, Papai do Céu, vai lá. Aí coloquei. Mas, gente, te falar, o que eu tô recebendo de comentário, de agradecimento, eu vou começar a postar. Porque, assim, né, é a famosinha semente, né? A gente tem que plantar. Tem pessoas que só de eu falar aqui já fica assim, como é que é aquele livro que você falou? Onde é que eu compro? Essa mentoria aí, como é que funciona? Eu preciso desse despertar. As pessoas enxergam. Só que, infelizmente, tem muitas mulheres que ainda são bloqueadas pela escassez, ou seja, ela procura preço. E quem procura preço acaba perdendo qualidade. Comigo não, graças a Deus, porque Deus me ensinou. Dá tudo que você tem. Podem tirar tudo de mim, menos a minha sabedoria, né? Baixou Salomão aqui, né? Porque é exatamente assim que a gente tem que fazer na nossa vida. E quando a mulherada desperta e vê que o conteúdo é bom, porque já me conhece há algum tempo, já conhece a minha didática, já compreende, né? Eu já acessei o caminhozinho do teu coração. Quando a gente fala a mesma língua, as pessoas já sabem. Então, elas não enxergam mais preço, elas enxergam valor. Elas sabem que qualquer conteúdo que eu venha disponibilizar para vocês tem ensinamento, tem direcionamento e usando, né? E tem um drive mental que fala ciência é saber, sabedoria é fazer. Então, usando a sabedoria que está ali naquele conteúdo, ela vai acessar o que ela quer, porque ela vai em direção, ela vai pegar aquele conhecimento e vai praticar até ela conseguir o que ela quer. Então, foi o que eu fiz. Tem o método MPD, né? É o método Procópio Despertar. São 5 aulas
poderosas, né? Que de fato agregam valor na sua vida e te dão direcionamento na direção daquilo que você busca. Vai cair minha live em 5 minutos. Então tá bom, então em 5 minutos. Para aquelas que querem conhecer o MPD ou qualquer outro produto da minha linha, o link tá na bio. Na descrição aqui embaixo eu sempre deixo o link de alguma coisa para vocês conhecerem. E o meu inbox está sempre à disposição para dúvidas, informações, conselhos, direcionamento que você precisar, tá? Tô aqui. Façamos todas um magnífico dia, sejamos luz e sal na terra. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Ou o nosso próximo estudo segunda-feira, ou eu apareço em qualquer momento aí na sua timeline. Fiquem com Deus.